Então, chegamos ao capítulo 14 do Evangelho do poeta João. Evangelho que não carece de adjetivos, embora muitos pudéssemos registrar, pela sua peculiaridade, pela sua beleza, pela sua profundidade, pela sua contemporaneidade com os nossos dias. Eu vou ler então, na paráfrase que preparei, os 14 primeiros versículos de João 14. E depois, então, vou meditar, talvez deixando uma parte para a próxima semana, conforme formos aqui desenvolvendo. Você pode apenas me ouvir ou pode acompanhar na versão que você dispõe. João, capítulo 14, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus tranquilizou seus discípulos. Espero que não fiquem angustiados, fiquem tranquilos. Vocês creem no Deus eterno, creiam também em mim. Os discípulos ouviram com atenção Jesus continuar. A casa do meu Pai, eterno no céu, é ampla. Tem lugares para todos vocês. Se não tivesse, eu já lhes teria dito que não tem. Eu mesmo cuidarei das acomodações onde morarão. Todos ficaram admirados com aquelas palavras novas. Jesus acrescentou: saibam que vou preparar as acomodações para vocês, mas retornarei e estarei de novo com vocês. Quando finalmente voltar para o céu, vocês irão comigo. Bem, quanto ao caminho, vocês já o conhecem. Tomé tomou a palavra. Mestre, nada sabemos sobre isto. Não sabemos para onde vais e nem conhecemos o caminho para lá. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o único caminho para o Pai eterno. Quem me conhece, conhece meu Pai, o Pai eterno. E olhando para os discípulos, completou: e vocês têm esse privilégio, porque estou aqui com vocês. Outro discípulo, de nome Filipe, fez também uma pergunta: mestre, mostre-nos o Pai eterno, é tudo o que precisamos saber. Jesus respondeu: Filipe, que surpresa! Estou com vocês há alguns anos e você ainda não sabe quem sou eu? Você devia saber que quem me vê está vendo o Pai eterno. Mas sua pergunta mostra que você ainda não entendeu. Filipe admitiu: ainda não entendi, mestre. Jesus explicou: preste bem atenção, Filipe. Eu estou em comunhão com o Pai eterno e o Pai eterno está em comunhão comigo. Dirigindo-se aos discípulos todos, Jesus esclareceu: quando eu falo, é o Pai eterno que está falando. Tudo que eu faço é o Pai eterno fazendo através de mim. Vocês precisam crer que eu estou em comunhão com o Pai eterno e que o Pai eterno está em comunhão comigo. As coisas que vocês têm visto deixam bem clara esta comunhão. Em seguida prosseguiu: quero lhes dizer algo bem prático agora. Quem crê em mim fará tudo o que tenho feito. Aliás, fará ainda mais, já que estou voltando para o céu. Como? Perguntou ainda Filipe. Orem
orem em meu nome, que eu responderei e mostrarei a todos a grandeza do meu Pai. Eu farei tudo o que pedirem em meu nome. Depois Jesus acrescentou: vocês me amam, então guardem os meus ensinos. Os versos 1 a 4, que eu vou ler agora na nova versão Almeida, então nos dizem: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esses 4 versículos iniciais do capítulo 14 nos mostram algumas verdades cristalinas sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre a vida, durante a vida e depois dela. O Evangelho é o poder, é o amor de Deus se mostrando a nós na hora da saudade. Só a esperança cristã nos pastoreia na estação da saudade. A esperança cristã nos diz que a vida não acaba aqui. A esperança, segundo Jesus, nos garante que o nosso lugar no céu está preparado e reservado. Faço uma menção ligeira à nossa condição agora. Quando o irmão ou a irmã chegou aqui e olhou para os assentos, viu que neles há marcas, dizendo: aqui você pode se assentar. Penso que isso é apenas uma breve ilustração daquilo que Jesus está dizendo. O seu lugar no céu já está demarcado. Já tem um adesivo, uma etiqueta lá dizendo, com uma diferença. Aqui você sentou em qualquer lugar marcado. Mas lá, quando você chegar, lemos isso no Apocalipse, já vai estar o seu lugar com o seu nome. Um nome que só você sabe. Diz nos Apocalipse, não diz? Então, esta é a certeza que nós podemos ter. O nosso lugar, meu irmão, o meu lugar. A alguns isso pode parecer muito pretensioso, e o seria, se Jesus não tivesse dito essas palavras. Então, quando você diz que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que o seu lugar está reservado, demarcado, separado, preparado, ou qualquer outra forma de expressão que você queira usar, você não está sendo orgulhoso, vaidoso, pretensioso, arrogante, porque o texto diz: eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Jesus não veio para que nós ficássemos pensando: será que eu tenho um lugar no céu? Para continuarmos aqui na insegurança, na incerteza, na ansiedade, na angústia. Não! Ele fez a obra completa. Ele diz: olha, o seu lugar no céu está garantido, preparado, reservado. É só seu. É o que nos diz a palavra de Deus. Essa é a dinâmica poderosa da esperança cristã. O Evangelho não é para que não soframos com as perdas, com as mortes dos nossos queridos e queridas, mas o Evangelho é para que nós não fiquemos angustiados. Jesus atua para que não fiquemos angustiados ou perturbados. O verbo aqui usado no grego, tarasso, tem a ver com agitar, sacudir de um lado para o outro, inquietar-se, preocupar-se excessivamente, ficar perplexo,
ficar confuso. É isso que ele diz: olha, você perdeu alguém muito querido seu, mas eu sei que você está agitado, eu sei que você se movimenta de um lado para o outro, eu sei que você está inquieto, que você está preocupado, que você está confuso, não tem perguntas respondidas. Mas o que eu estou lhe dizendo é: não fiquem intranquilos, não se angustiem, porque a vida não terminou. A morte é pesada, e será mais pesada ainda se for vista como o último capítulo da nossa vida. A morte é separação, mas não é separação definitiva. Para aqueles que fazem parte da família de Jesus, por o escolherem como seu Salvador, Ele faz a ponte para a eternidade. Não há separação. Porque nada, aprendemos isso na palavra de Deus, nos separa do amor de Cristo, nem a morte. Porque não é o último capítulo. Nesses 4 versos iniciais, Jesus nos pastoreia, nos fala do mundo real e nos fala do mundo ideal. No mundo real, nós vivemos aqui, nós morremos. Mas sabemos que iremos para o céu. Esse é o resumo geral. Agora, vamos entender um pouquinho essa dinâmica teologicamente falando, porque às vezes nós ficamos um pouco sem entender. Podemos dizer então que a nossa vida, a história de nossa vida, tem alguns capítulos. O primeiro capítulo é vivemos. Esse é o primeiro capítulo da vida. O segundo capítulo é morreremos. Esse é o segundo capítulo da vida. Mas no terceiro capítulo, nós iremos imediatamente para o céu. É aquele que fazia parte da família de Jesus e que partiu antes de nós, está no céu. Só temos que nos lembrar que na eternidade o tempo não tem relógio. Temos que entender isso para os capítulos que virão em seguida. O calendário da eternidade não tem dias de 24 horas, nem semanas ou meses. Porque o relógio na eternidade não tem ponteiro. Eu tenho tido uma experiência muito jocosa pelas manhãs, ao fazer a minha caminhada, porque hoje não tem mais relógio na rua. Você anda sem saber se está na hora de voltar para casa ou não, porque não tem relógio. Então, quando eu começo, tem um relógio em frente à minha portaria, mas depois eu ando pelo bairro todo, não tem relógio. Antigamente tinha relógio nas padarias, tinha relógio nas bancas de jornal, tinha relógio em pontos específicos, não tem relógio. Viver sem relógio, a eternidade é um pouco disso, não tem relógio. Por que estou dizendo isto? Porque no capítulo 5 da nossa história, Jesus diz que ele vai retornar para o céu. Então nós temos o primeiro capítulo, vivemos, o segundo capítulo, o tempo não tem relógio, nós iremos imediatamente para o céu, grave imediatamente. No capítulo 4, Jesus viveu, mas ele ressuscitou, e no capítulo 5 nós aprendemos que ele retornará para o céu. Ficou um pouco confuso agora. Sim, mas ele não voltará sozinho. Quando ele vier e voltar, ele retornará com aqueles que o escolheram como o Salvador. Essa é a esperança para os que estiverem vivos quando ele voltar. E essa é a esperança para os que já tiverem morrido quando ele retornar. Tanto os que estiverem aqui quando ele voltar para o seu último retorno ao céu, quanto os que já tiverem morrido, serão testemunhas da vitória final de Jesus.
Para aqueles que estiverem vivos, o calendário é o calendário terreno. Hora, dia, mês, ano, décadas. Para aqueles que já morreram, o calendário é o calendário da eternidade. Não tem antes, não tem depois. Essa pequena explicação é só para entendermos os tempos ou os capítulos da vida. Algumas pessoas fazem a seguinte pergunta: Jesus disse ao seu companheiro de crucificação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não haverá o julgamento final? É isso que estou tentando dizer. Tudo isso acontece. Mas não é uma cronologia terrena. Não tem ponteiro. É outra maneira de contar. Então, são realidades vivas nas quais nós cremos. Aí temos o 6º capítulo. É o capítulo da eternidade. A eternidade certa. A eternidade imutável. A eternidade, perdoe-me a palavra, eterna. A eternidade saborosa. A eternidade gloriosa. A eternidade em que Jesus está. A eternidade em que estaremos com Jesus. O que mais nós podemos dizer sobre a esperança cristã? É claro, Jesus sabe que nós choramos quando perdemos pessoas queridas. E Jesus mesmo chorou. Mas a morte de Lázaro, por quem ele chorou, não foi o último capítulo. Eu sempre insisto nesse ponto, porque às vezes temos dificuldade de entender. A morte faz parte da vida. A morte é um capítulo da nossa história. Mas não é o último. Essa é a esperança cristã. Eu diria, esta é a maravilhosa esperança cristã. Essa é a extraordinária esperança cristã. Dirão alguns, isso é superstição, isso é ilusão. Isso é tão real quanto a existência de Jesus. Isso é real, porque foram palavras ditas por Jesus. Ele, sabendo então de nossa dor, de nossa angústia, ele diz, olha, não fiquem angustiados. E nos dá essa palavra de grande conforto. Leia agora os versos 5 a 6 desse diálogo com Tomé. Mas, por favor, não fiquem furiosos com Tomé. Até deveríamos, mas graças a esta insensatez de Tomé, nós aprendemos uma das verdades mais sublimes de toda a Bíblia. Nós não ouviríamos isso de Jesus, pelo menos nesse lugar, se o estulto Tomé não fizesse essa pergunta tão absurda. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Que isso, Tomé? Praticamente 3 anos ali ministrando todo dia aos discípulos. Ele não sabia o principal, ele não sabia o essencial. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como vamos saber o caminho? Jesus respondeu. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então continua. Se vocês me conhecerão, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Essa santa estupidez de Tomé, em sua sinceridade, sempre à flor da pele, nos permite saber o essencial sobre
ativista do pacifismo, homem admirável, chamado Mohandas Gandhi, disse que se dos evangelhos ou do cristianismo sobrassem apenas as palavras do Sermão da Montanha, bem-aventurados, já tudo valeria a pena. Mas acredito que se nós tivéssemos que escolher apenas uma frase de Jesus, seria esta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu fiquei meditando e pensando o dia inteiro, quero dizer aos irmãos isto, sobre o que significa Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus, como caminho, nos responde à necessidade básica que todos temos de segurança. Jesus, sendo o nosso caminho, nós sabemos como seguir, por onde seguir, para onde seguir. Isso, obviamente, não é para nos encher de qualquer tipo de orgulho, mas de alegria e força. Na verdade, nós não podemos ser orgulhosos jamais, mas podemos viver seguros. Nós podemos viver na segurança do amor de Deus. Nós podemos fazer nossa história real sob os cuidados de Deus, de mãos dadas com Jesus. Se não for pelo caminho de Jesus, o caminho que nós viemos a trilhar é ou será penoso demais. Se não for pelo caminho de Jesus, o nosso caminho será feito com medo. Se não for pelo caminho de Jesus, o presente pode ser muito escuro. Mas se for pelo caminho de Jesus, mesmo que o presente escuro seja, o futuro é claro. Quando nós seguimos pelo caminho que é Jesus, nós chegaremos onde Ele já nos espera. Eu sou o caminho. Todos precisamos de segurança. Jesus é o caminho, nos dá essa segurança e nos enche de alegria e força. Jesus, como verdade, nos responde a outra necessidade humana básica, que é a de confiar. Jesus é a verdade. Houve um filósofo muito apreciado que diz que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Mas a fé cristã responde: há fatos eternos, Friedrich. Podemos viver na verdade, Wilhelm. Há verdades absolutas, Nietzsche. Jesus é um fato eterno. Jesus é uma verdade absoluta. Nós podemos confiar. A verdade que é Jesus, nós só a captamos, a apreendemos com muito vigor intelectual. Eu vou dar um exemplo já já. Eu citei aqui Nietzsche e vou usar uma outra frase dele, porque ele é o filósofo mais seguido em todos os tempos, mais do que Sócrates ou Aristóteles ou qualquer outro, é Nietzsche. A verdade, diz ele, não é uma hipótese. A verdade não é uma hipótese que deixa as pessoas satisfeitas e exige mínima força intelectual. Contraporei. Digo de novo. Nós só apreendemos, captamos, entendemos com
nos tornamos convictos da verdade com muito vigor intelectual. Vou dar um exemplo. Uma das realidades mais vivas que nós lemos agora foi sobre o céu. Como creremos no céu se a nossa imaginação não estiver no apogeu? E a imaginação faz parte do nosso vigor intelectual. Ou, para quem gosta mais de especulação, como entenderemos a Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em três, mas não são três, senão com muito vigor intelectual? Como vamos entender a morte de Jesus em nosso lugar, ou teologicamente falando, a morte vicária de Jesus, a morte dele em nosso lugar, sem um raciocínio lógico vivo? Jesus é a verdade e nós apreendemos isso com a razão. Jesus como vida. A vida se dá em três dimensões. O caminho se faz com o corpo, a verdade se escolhe com a mente e a paz se encontra com o coração. Só aquele que é o caminho e a verdade pode ser a vida, a nossa vida. Só podemos chamar de vida aquela vida que Jesus é, porque Jesus é a vida. Só podemos chamar de vida aquele que nos proporciona a vida. Jesus faz isto. A vida que Jesus nos desenha ama a compaixão como Ele amou. A vida que Jesus nos oferece busca a paz como Ele buscou. A vida que Jesus nos dá gera felicidade, entendida como harmonia interior, apesar dos dramas e traumas. A vida que Jesus espera de nós é relevante para nós mesmos e para todos. Somos iguais a todos, por causa de Deus, que nos ensina quem realmente nós somos. Nós somos diferentes das pessoas em geral, não superiores, diferentes, se nós vivemos a vida de Jesus. Deixarei os versos 8 a 14 para o próximo domingo, se Deus assim nos orientar. Eu quero então resumir tudo aquilo que foi dito aqui, implicando que isso significa sempre uma resposta. Que é que nós vamos fazer? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Esse é o resumo do Evangelho. Esse é o resumo desse capítulo. Temos ouvido muitas coisas sobre Jesus. Coisas boas, coisas confusas, coisas verdadeiras, coisas falsas. Mas quem Jesus diz que Ele é? E o que faremos ouvindo o que Ele nos diz, quem Ele é? A primeira resposta nossa é receber essa palavra de Jesus, não fique angustiado, e então saber que a nossa vida não termina aqui, e viver na perspectiva da eternidade. Isto faz toda a diferença em nossa jornada. Não há desespero. É isso que Jesus está nos dizendo. Há sofrimento, mas não há desistência. A segunda verdade que nós lemos é essa que repetimos em voz alta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A possibilidade de uma vida plena é real se você faz de Jesus o caminho, a verdade, a vida. Não há muitos caminhos para o céu, só há um. Jesus disse que é Ele mesmo. Quando nós afirmamos que cremos que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, nós temos todas as respostas que nós precisamos. Nós temos atendidas as nossas necessidades de segurança, de confiança, por exemplo. Então nós podemos viver a vida como Jesus espera que vivamos. Jesus sabe que no mundo passamos por aflições. Ele mesmo as viveu. Não na teoria, mas na prática. E sabendo disto, ele nos diz que a si mesmo veio para que tivéssemos vida completa. Vida completa porque ele morreu em nosso lugar. Vida completa porque a nossa vida não termina aqui. Vida completa porque o nosso lugar no céu está carimbado. Glória damos a Jesus. Vamos cantar agora, então, esta música, que é uma oração. Senhor, eu quero em cada dia te buscar, eu quero em cada momento louvar o teu nome. Então, lemos em seguida, como cantaremos. A minha vida e tudo que eu sou é teu, Senhor, eu te dou. Todas as coisas que eu possa fazer, meu desejo é que sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, para ti. E se porventura, em casa, pode escrever aí no YouTube a sua decisão, ou aqui, tendo ouvido as palavras de Jesus sobre Ele mesmo, e tendo decidido no seu coração recebê-lo como o Senhor, porque é o caminho, a verdade, a vida do seu coração. Peço que você, onde você estiver, no YouTube, possa escrever isto. Eu peço a gentileza de se colocar em pé. Depois vamos orar a Deus, entregando a sua vida ao seu Senhor, ao seu Salvador, que é Jesus. Cantemos então.